dia, Vera. Pois é, lembrando então que essa fase aí da discussão da reforma tributária, a atuação dos deputados é em relação a essas emendas supressivas, ou seja, o texto foi aprovado em primeiro turno e o que pode ser feito é retirar alguns trechos, como esse aí que a Vera já citou, da questão da pensão por morte, essa modificação que foi feita. Também alguns líderes de oposição têm falado também na tentativa de retirar uma parte do texto que transferiu para a Justiça Federal todas as ações sobre Previdência Social. Também estão tentando discutir sobre isso aí, o que pode ser modificado. Além disso, algumas carreiras também ainda tentam fazer alguma mudança. A gente vai conversar então com os deputados para saber o que pode de fato ser mudado nessa discussão. Quem está aqui comigo é o deputado Zé Neto, ele é vice-líder do PT da Bahia, e também o deputado Hildo Rocha, que é vice-líder do MDB, é do MDB do Maranhão. Deputado Hildo Rocha, sua expectativa então para esse segundo turno de votação que deve começar hoje, o senhor acha que existem modificações que ainda devem ser feitas? Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara. Acredito que nessa semana vamos estar concluindo. Ainda tem que quebrar o interstício. Vamos ver se hoje há essa quebra de interstício para que possamos, no dia de hoje, ainda avançar no sentido de votar no segundo turno da reforma da Previdência. O presidente Rodrigo Maia já convocou 8 sessões deliberativas ao longo da semana. O senhor acha que termina de votar hoje, essa semana, deputado Zé Neto? Eu espero que não. Prazer falar com todos os telespectadores da TV Câmara. Eu sou feirense, nordestino e sertanejo. No sertão a gente fala o seguinte, a gente diz que como se não bastasse a queda, o coice. Ou seja, como se não bastasse perder direitos e dificultar a aposentadoria. Quem ficou com, por exemplo, aposentadoria de viúva vai ficar com 50%. Quer dizer, vão retirar em torno de 10 anos, 900 bilhões por ano, 900 bilhões em 10 anos, 90 bilhões do mercado. Vão tirar. As pessoas de se aposentarem, muitos vão ter dificuldade ou vão se aposentar com valores menores. Quer dizer, como se não já bastasse o desemprego, a falta de capacidade de consumo, nós estamos vendo uma diminuição de ganhos, tanto para quem está na ativa, para quem também está se aposentando. Então, eu acho que é um momento propício para que o Congresso reflita, principalmente com relação às viúvas e outros temas que estarão sendo abordados, e a gente possa rever algumas das maldades que foram feitas com a Previdência, que colocou da conta de economia 80% em quem tem regime próprio, que ganha 1,7 salários mínimos, ou quem tem pensão, que isso, para mim, é algo extremamente perverso. Deputado Hildo, o senhor acha que pode haver alguma mudança nessa questão aí da pensão por morte e também na regra geral aí, para o cidadão que agora precisa de ter 15 anos de contribuição para ter integralidade lá do benefício, 40 anos de contribuição no caso dos homens. O senhor acha que pode ter alguma mudança ainda nesse segundo turno aqui na Câmara? Já foram feitos os acordos necessários para que pudesse ser aprovado essa PEC. Foi retirada as mudanças que haviam no BPC, as mudanças que tinham também na aposentadoria rural e outras ações que foram feitas no sentido de fazer com que essa reforma seja justa, fazer com que essa reforma possa manter o instituto próprio, o Instituto Público de Previdência, que é, no caso, o INSS. Então, para que possamos ter um regime que sobreviva, que pague os aposentados e os pensionistas, e lembrando que esse ano já foi necessário se pedir empréstimo para pagar parte dos aposentados que não iriam receber a partir do mês de setembro. No próximo mês, portanto, ficariam sem receber se nós não tivéssemos feito uma operação. E este Congresso aqui aprovou, inclusive por unanimidade, um empréstimo de 248 bilhões de reais, justamente para pagar déficit da Previdência. Essa economia que vamos fazer ao longo dos próximos 10 anos, que é estimado pelo governo, ela vai ter um direcionamento na economia. Vamos melhorar a educação, melhorar a saúde pública. Hoje você não tem a oportunidade de fazer cirurgia, aquelas pessoas que estão precisando pelo serviço público, pelos hospitais públicos, tem que muitas das vezes recorrer a favor de amigo, de parente, fazendo aí procedimentos particulares. Assim como também nossas estradas precisam ser melhoradas, as nossas ferrovias também. Precisamos implantar novas rodovias e para isso é necessário recursos. E esses recursos estão faltando, porque nós temos desde do ano de 2011 déficits no orçamento seguidos.
são déficits que faz com que se aumente a dívida do país. Hoje o país tem uma dívida colossal, um dos países que mais deve, em função desses déficits que vêm ocorrendo ao longo dos anos. E nós não podemos condenar essa geração aí ao fracasso. Hoje nós temos 12 milhões, quase 13 milhões de pessoas desempregadas, graças a tudo isso, que isso é muito perverso. Esse sistema de gastar mais do que pode tem maltratado principalmente os mais jovens do nosso país. Deputado Zé Neto, de fato é uma reforma que faz muita mudança na vida do cidadão, mas de fato é uma população que está envelhecendo e a proposta que veio do governo tinha aí o sistema de capitalização, tinha uma série de mudanças que foram modificadas aqui na Câmara dos Deputados. O senhor acha que foi feito o que foi possível? Carol, nós não somos contra, a oposição em nenhum momento foi contra mexer com Previdência. Até porque Lula mexeu, Dilma mexeu, lá no nosso estado, nosso governador Rui Costa mexeu, mas tudo isso que nós fizemos foi para fortalecer a nossa Previdência. Aqui está se destruindo a Previdência. E outra, olha o que eu estou dizendo, escrevam. Vem aí novamente, disfarçada de forma muito sorrateira, a criação da capitalização. Isso é para atender interesse de banco, gente. Está aí o FGTS, tiraram o dinheiro da construção civil e aí possibilitar agora, inclusive, empréstimo, tendo como garantia o FGTS. Querem o quê? Querem atender interesses de bancos. Olha, essa reforma, ela pegou o pobre. Ela pegou quem consome lá embaixo. Quando eu vejo um comerciante, um empresário que nem sabe o que está falando, achando que está do lado dos ricos, e fica atrás de dizer que eu estou a favor de reforma, não sabe o que está dizendo. Essa reforma quebra o consumo no país, tira 90 bilhões de dentro do consumo e está para Brasília. E o do meu amigo, que eu gosto muito, ele está aqui dizendo que vai botar na educação, na saúde. Então vai ter que ter outra medida constitucional, porque lá com o Temer, vocês lembram que congelaram. Como é que vai mexer? Vai mexer nada. Congelaram tudo, ninguém sabe o que vai ser feito com esse dinheiro. O governo, inclusive, eu vi de um empresário aqui importante nesses setores organizados que disse que o Guedes disse para ele, está aqui no meu bolso. Depois que a gente fizer tudo, eu converso com você para ver como é que a gente vai gastar o dinheiro que economizar. Ninguém sabe, então é muita coisa nebulosa, muita coisa ruim. Agora vem aí uma reforma tributária que a gente também tem que discutir. Agora, enquanto só mexer com o pobre, vai mexer com o consumo, vai mexer com a grande base econômica e vai continuar maltratando aqueles que mais precisam. A gente vai falar de reforma tributária já, mas antes eu queria não mudar do assunto do plenário, porque a reforma da Previdência não é o único assunto que está na pauta do plenário da Câmara. A gente vai dar uma olhadinha na matéria. O segundo semestre começa com o desafio de concluir a análise da reforma da Previdência com o segundo turno da votação em plenário. Mas e depois? Quais são os temas e projetos que devem ocupar o centro das atenções no plenário Ulisses Guimarães até o final do ano? No campo das medidas provisórias, uma das apostas é a MP da Liberdade Econômica, que pretende desburocratizar a administração pública e estimular o empreendedorismo no Brasil e que já tem prioridade sobre outras matérias na análise dos deputados em plenário. Já entre os projetos, devem vir à tona outras grandes reformas, como explica o líder do governo na Câmara. Os temas que o governo vai enfrentar na sequência aqui, no próximo semestre, tem a ver com a reforma do sistema tributário, uma reforma administrativa, revisão do Pacto Federativo, as privatizações, o pacote de lei anticrime, a reforma da proteção social dos militares, a questão do saneamento. Então são várias pautas que vão estar em curso aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado e que nós, da liderança do governo na Câmara, o governo federal, os líderes, estaremos debruçados, sobre os quais estaremos debruçados para adotar o país de uma estrutura cada vez melhor. O líder do Podemos na Câmara, deputado José Nelto, do estado de Goiás, aposta na análise do pacote anticrime elaborado pelo ministro Sérgio Moro e também na reforma tributária que ele considera um tema espinhoso, mas que precisa ser vencido pelos deputados a fim de se avançar em outras pautas essenciais. A reforma tributária é a reforma mais difícil que tem. Por quê? Ninguém quer perder dinheiro. A União não quer perder receita, o Estado não quer perder receita, municípios não querem perder receitas. E aí, você vai cobrar de quem? Então nós temos que proteger a população, tem que cortar o tamanho do Estado para que sobre dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação e dinheiro para investimentos na infraestruturas, rodovias e portos, aeroportos, construção de escolas, hospitais no país. Nós temos o pacote do ministro Sérgio Moro, o anticrime, é aquele que ataca
as chamadas organizações criminosas, seja elas políticas, não políticas, enfim, quem comanda é crime organizado no nosso país. A reforma tributária também consta das previsões da líder da minoria na Câmara, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que também destaca a defesa da pauta educacional. Em relação à pauta pós-previdência, nós atuaremos na questão da geração de emprego, e obviamente isso tem vinculação com a política macroeconômica e a reforma tributária, na pauta democrática, que é central para nós, inclusive tentando instalar a CPI da Vaza Jato e das fake news e a pauta penal, mas também na pauta da educação contra o corte de verbas e contra a sua privatização, e na pauta da saúde também, que é muito importante para o povo brasileiro. No que diz respeito à pauta do Congresso Nacional, deputados e senadores também não devem tardar a votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz as regras para o orçamento público do ano que vem. A gente viu aí na fala de todos os líderes a reforma tributária, né, deputado Hildo Rocha, que é o presidente da comissão especial, que já foi instalada, deve começar a fazer audiência pública na semana que vem. Deputado, o que a gente está chamando, porque reforma tributária é uma palavra, é um nome bem genérico, né? A gente está agora falando de uma reforma que vai atingir o que a gente paga, o que os brasileiros pagam na hora que eles compram produtos, na hora que eles contratam serviços. É isso que vai mudar? Exatamente. Nós vamos estar trabalhando os impostos que incidem sobre o consumo. São os impostos indiretos, é aquele que tem a maior carga tributária no Brasil hoje. Nós estamos trabalhando a PEC 45, que é a PEC do Baleia Rossi. Para isso foi instalada a comissão especial, já houve eleição e a partir da próxima semana, na terça-feira, nós já vamos iniciar os trabalhos. Ouvindo inicialmente o autor da PEC, que é o Baleia Rossi, e também um dos mentores, um dos autores da ideia do IBS, que é o Imposto sobre Operações de Bens e Serviços, que é o Bernard Api, que coordena o CECIF. Vamos também estar deliberando a respeito de alguns requerimentos feitos por parlamentares. Em seguida, vamos iniciar os seminários, as audiências. Estamos hoje e amanhã reunidos, o relator, para que a gente possa definir o plano de trabalho e o cronograma de serviço a ser adotado. Vamos ter também amanhã uma reunião à noite com o presidente da casa para que a gente possa, enfim, fazer um acordo no sentido de apresentar a ele, inclusive, essa proposta de plano de trabalho e ver o que ele pensa para que a gente possa evoluir e no mês de outubro estar entregando aqui para o plenário poder votar essa proposta que vai ser aprovada lá na comissão especial. É uma proposta que torna o pagamento de impostos aqui no Brasil mais justo, mais equilibrado? Muito mais justo, você vai conseguir diminuir a regressividade, você vai simplificar, que o espírito dessa proposta é a simplificação. Hoje você tem um sistema muito complexo, caótico, é um verdadeiro manicômio que nós temos, para que você tenha uma ideia. O produtor de leite que leva o leite para o laticínio e o laticínio vai vender o leite, ele corre o risco de 2 meses depois ser multado, porque existem várias alíquotas incidentes sobre o leite e o mesmo imposto, porque você tem o leite desnatado, o leite com gordura, o leite semidesnatado e você tem vários tipos de leite. Se você não fizer de acordo com o que pensa o coletor de impostos, de acordo com o fisco, você vai pagar multa, é uma loucura. Então, isso tem impedido o investimento em nosso país e nós estamos buscando simplificar o sistema e diminuir a regressividade. Deputado Zé Neto, essa proposta ajuda, de fato, a resolver a questão dos impostos, torna os impostos no Brasil mais justos? Olha, muita calma nessa hora, principalmente os estados do Nordeste e do Norte, que nós temos um querido deputado do Maranhão, que preside a comissão especial. A proposta em tese, ela extingue 3 impostos federais e extingue o ISS e o ICMS. Ao extinguir ICMS e ISS, faz o quê? Tira o dinheiro dos municípios e dos estados e traz para Brasília. Aliás, a grande farsa é o discurso de que mais Brasil e menos Brasília. Mentira. Tanto é que a reforma da Previdência está tirando dinheiro do mercado, do pobre, do dia a dia, da economia, do varejo e está trazendo para Brasília e ninguém sabe onde esse dinheiro vai parar. A Previdência, é bom lembrar que o Brasil, 51% dos impostos
brasileiros são impostos indiretos sobre mercadorias, sobre o setor produtivo. Eles não gostam de aparecer dizendo que gostam dos americanos, então vamos embora. Os americanos não sabem como é que é lá. Lá é progressivo, ou seja, tem muito menos impostos sobre mercadorias, muito menos impostos sobre quem produz e mais impostos no mercado financeiro, em quem ganha dinheiro, em quem tem muito lucro, quem tem fortuna. E aqui ninguém quer mexer nisso. Querem mexer mais uma vez, sabe onde? Nos mais pobres. Eu acho que essa é uma reforma importante, a casa pode dar uma grande contribuição. Agora, gente, o que essa casa tem que entender é que é preciso de emprego, preciso de renda e é preciso que nós tenhamos no Brasil um caminho de prosperidade que começa fazendo justiça social, trazendo mais dinheiro para a mão de quem mais precisa para que esse mercado funcione e rode. Mas tudo que se faz aqui, infelizmente, parece que uma parte grande da casa, o pêndulo da casa sempre trabalha para chegar para aqueles que sempre ganham mais, que sempre querem mais e olhando os interesses de banqueiros, de mercado internacional e esquecendo do mercado interno, da economia nacional, da construção civil, do sistema S, da produção interna do país, da produção de emprego e renda e do mais pobre que tem sido sacrificado. Eu espero que essa reforma da Previdência, ou essa reforma tributária, melhor dizendo, não seja uma reforma injusta como foi a reforma da Previdência. Eu sou da Bahia, tenho preocupação com isso. Lá, Hildo, se a gente chegar, por exemplo, agora e encerrar ICMS, lembre que os incentivos vão cair os regimes especiais, vão cair todas aquelas vantagens que nós damos para os nossos empresários se instalarem no Nordeste. E ainda vem, como eu disse agora há pouco, como se não bastasse a queda do coice, ainda vem a política de gás que acaba o preço médio de entrega de gás no país, que antes era por preço médio, a Petrobras tinha um preço médio e entregava o gás. Imagina. Claro que o gás vai ficar mais barato onde produz e onde entrega, que aqui no Sudeste, e lá na Bahia e lá no Nordeste o gás vai ficar mais caro. Com gás mais caro, com imposto concentrado aqui em Brasília e com fim de ICMS, eu tenho que olhar isso com muito cuidado, com muita atenção. Nós queremos sim uma reforma tributária, precisamos, mas tem que ser uma reforma tributária que bote dinheiro no mercado, que olhe para a economia interna, que olhe para a economia nacional, que olhe para os mais pobres, que olhe para os estados mais carentes. Aí a gente vai ter um país mais justo que possa realmente enfrentar os grandes desafios de gerar emprego, gerar renda e se tornar um país, ou voltar a ser um país mais próspero. Deputado Hildo, esses argumentos estão antecipando aí o que vai acontecer lá na comissão especial. Então, eu queria um comentário do senhor exatamente sobre como é que fica a questão regional com essa nova proposta e também se tem alguma mudança prevista nessa questão de tributar aí movimentação financeira, de tributar também grandes fortunas. A reforma tributária proposta aí não entra nesses temas. A análise do Zé Neto, meu querido amigo baiano, ela foi uma análise política, não foi uma análise econômica. Os próprios governadores do Nordeste, inclusive da Bahia, através dos seus secretários, já declararam apoio ao novo sistema de IVA, que é esse imposto que junta vários tributos, entre eles os 3 federais que ele citou, que é a COFINS, o IPI e também o PIS, além dos outros entes, que é o ICMS e o ISS. Os próprios secretários já demonstraram ser favoráveis a isso, até porque é o melhor para o Brasil. O próprio ICMS já, digamos assim, já está ultrapassado, já não tem mais como se trabalhar com ele para arrecadar tributo. Até que foi um erro, tanto um erro lá no passado, em 65, quando ele foi criado, porque é um imposto sobre um IVA, como se fosse um IVA estadual, sendo que o Brasil é uma federação. E país nenhum do mundo tem um modelo igual a esse nosso, que você tem um imposto sobre o consumo, quando circula a mercadoria, estadual, tendo 27 estados da federação. Então, é um equívoco muito grande, ele complica, ele tira os investimentos, ele empobrece a população, ele tira os empregos. Então, é justamente isso que nós queremos tirar essa complexidade, fazendo num só imposto. Com relação à questão, talvez, que ele fala, é dos incentivos fiscais. Os próprios governadores estão muito preocupados com os incentivos fiscais que foram dados, inclusive, errados e criminosamente, para joalharias, governadores enricaram com joalharias, porque o dinheiro voltava para ele. Esses incentivos fiscais, de fato, eles não enriqueceram o Nordeste, nem regiões que mais precisavam. Enriqueceu o gestor, que muitos deles fizeram políticos de incentivos fiscais. Para a gente encerrar rapidinho, deputado, que o nosso tempo já passou, queria saber também, pacote anticrime, o senhor acha que vota agora? Gente, olha, antes de entrar no pacote anticrime, eu quero dizer que eu também concordo que tem coisa que tem que ser modificada. Tem incentivo fiscal que foi dado na benevolência.
Eu concordo que a gente tem que ter simplificação de impostos, porque a gente tem que acabar com esse absurdo de 620 bilhões foi o custo que a gente teve o ano passado, só o ano passado, não é isso, Hildo? De sonegação, eu concordo. Agora, não vamos pegar essa máxima e depois camuflar e depois embutir lá, sabe o quê? Os famosos jabutis contra os interesses do Estado brasileiro e contra os interesses dos municípios, dos estados e municípios. Então é preciso que a gente tenha o pé no chão para fazer a coisa certa. Incentivos, quais são os incentivos que são importantes, quais são que não são. Se tirar da indústria no Nordeste, não fica quase ninguém. Isso, como eu disse você agora, completando com as outras medidas que são ruins, principalmente no que diz respeito a fomento tanto dos bancos como do BNDES, Banco do Nordeste, agora com o FAT, com problema, como os outros. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não fazer um discurso bonito e na prática fazer alguma coisa trágica para o povo nordestino, para o povo nortista e para o povo mais pobre do nosso país. Quanto ao pacote anticrime, eu acho que a gente tem que dissecar ele aqui ainda, tem muita coisa que tem que ser vista para a gente não estar aí jogando para frente uma situação que já está ruim e pode ficar pior. Deputado Zé Neto, deputado Hildo Rocha, obrigada pela participação de vocês. Vera, a gente viu que o debate da reforma tributária já começou também, né? Volta com você aí no estúdio.